Eu sempre falo que a nossa vida em Guiné-Bissau, muitas pessoas pensam, eu tenho chamado missionário. Mas muitos têm medo, né, de tudo que vai enfrentar, das dificuldades que vai encontrar pelo caminho, das necessidades financeiras, de abrir mão dos seus sonhos. Mas eu quero lhe falar que a vida em missões, viver a vontade de Deus, viver dentro dos propósitos de Deus, é uma vida incrível, porque não é uma vida rotineira. Cada dia você tem uma experiência nova com Deus, cada dia você vê os milagres de Deus, você acompanha, assim, algo incrível que Deus faz na sua vida, né? E como nós podemos seguir, fazer essa vontade, né, de Deus na nossa vida? Eu gostaria de falar sobre 6 coisas importantes para que nós possamos fazer a vontade de Deus. A primeira coisa é andar prudentemente e saber onde está indo. Nós precisamos saber aonde nós estamos indo, qual é o propósito, por que eu estou andando nesse caminho, por que eu estou seguindo isso. Muitas pessoas estão na igreja, aceitou Jesus, mas eles não têm propósito, não sabem para onde está indo. Mas, como filho de Deus, uma das coisas que o primeiro chamado de Deus para a nossa vida é andar prudentemente, saber para onde nós estamos indo. Qual é o nosso sonho? Qual é o nosso plano? O que Deus tem para mim? Qual é o destino dessa viagem? Amém? Então, nós vamos ler aqui Efésios capítulo 5, versículo 15. Então, esse é o primeiro passo, andar prudentemente. Está lá em Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andás. Não andás como os necios, e sim como sábio. Não andar como alguém que não tem nenhum destino na vida. Eu sempre falo que nós precisamos, eu gosto de uma palavra que fala assim, alegria do Senhor é a nossa força. Alegria do Senhor é a nossa força. Esse tem que ser algo que nós, cada vez nós dormimos e acordamos pela manhã, nós temos que lembrar uma coisa, alegria do Senhor é a nossa força. Eu lembro quando nós chegamos em Caravela, numa ilha bem distante, e vocês já viram o vídeo. Ontem, quem estava aqui viu mais sobre essa ilha. É uma ilha bem distante da capital, são 7 horas de viagem. Nós fomos viver no meio dessa ilha. Antes eu fui solteira com uma outra moça. E nós fomos morar durante 1 ano em uma casa redonda de palha, aquelas maloquinhas que eles têm lá. Nós moramos 1 ano dentro dessa casa, sem banheiro, sem nada. Só tínhamos mesmo as nossas roupas, nem móvel, uma mesinha, uma cadeirinha, não tinha nada. E um embaixador americano que desejou conhecer algumas ilhas e chegou lá nessa ilha. E quando ele viu eu e a outra missionária, falou, vocês são o quê? Nós somos brasileiras. Ele falou assim, nossa, que loucura é essa? 2 brasileiras no meio desse fim de mundo. E ele falou assim, nós falamos, olha, nós somos missionários, estamos aqui para pregar a palavra de Deus. E ele falou assim, e o que mais, no final de nossa conversa, eu levei ele lá na casa, sentou lá na cadeira, lá ficamos lá. E ele falou assim, eu queria falar uma coisa para vocês. O que mais me impressionou em vocês, que vocês não têm nada e são felizes. De ver no rosto de vocês uma alegria inexplicável, porque não tem explicação. Então, fazer a vontade de Deus é isso. As pessoas, é andar como sábio, aproveitar as oportunidades, aproveitar o que tem de melhor de Deus na nossa vida. Por isso que eu falei, precisamos entender isso, que a alegria do Senhor é a nossa força. Ela que nos dá, cada dia, ânimo para continuar. Não é, e eu digo, olha, eu preguei outro dia numa igreja e eu falei assim, Guiné-Bissau, eu vou falar de Guiné-Bissau, mas a África, eu acho que o país todo da África vive essa realidade. As pessoas não têm nada, mas são felizes. Estão alegres.
Lá em Caravela, as crianças elas comem uma vez por dia, mas você não vai encontrar uma criança de cabisbaixa triste. O pastor Desmauro foi lá. As crianças estão brincando e quando é para tirar foto, correndo, gostam de tirar foto. É uma alegria inexplicável. Por não ter nada, né? E hoje nós podemos ver que um dos países que mais tem suicídio hoje, qual é? Japão, China. Quando você vê alguém se suicidou, são pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm tudo, mas estão se suicidando. Sabe por quê? Porque tudo isso não é alegria que nos faz para termos vontade para continuar. Porque as pessoas vivem não como sábio, mas imprudentemente. Mas Deus nos chamou para vivermos como sábio, aproveitar as pequenas oportunidades que nós temos. Tudo que nós temos de melhor, aquilo que nós temos nas nossas mãos. Deus, muito obrigado. Amém? E não andar, né? Andar prudentemente não é andar de zigue-zague, a deriva, né? Andar com propósito, saber para onde está indo, qual é o destino da sua vida, o que Deus tem para você, quais são as promessas que Deus tem para você. E eu gosto sempre de falar uma coisa, Deus tem o tempo dele, e muitas vezes nós queremos que Deus faça as coisas no nosso tempo. E isso nos deixa de cabisbaixo, triste, achando que não é a vontade de Deus, o que Deus não quer. Eu lembro quando eu estava me preparando para ir para a África, eu não tinha dinheiro, reservei meu bilhete mais de 4 vezes, e eu entrei em crise. Eu falei, Deus, eu acho que não é a vontade do Senhor que eu vá para Guiné-Bissau. Por quê? Se fosse a primeira vez que eu marquei a minha viagem, eu iria, porque eu teria o dinheiro, porque o Senhor é o dono da prata e do ouro. E Deus falou comigo, Socorro. Você lembra de Lázaro? Lázaro, quando eu fiquei sabendo que ele estava doente. A Bíblia fala que ele ficou sabendo, Jesus. Mas ele foi no terceiro dia, não para curar Lázaro, mas para ressuscitar Lázaro. Eu queria falar para você essa noite, Deus muitas vezes demora, porque Ele quer fazer um milagre maior na nossa vida. E Deus falou comigo, Socorro, você acha que eu estou demorando, mas eu quero te mostrar que no momento certo eu vou fazer um milagre grande. E foi realmente, amados. Na lógica, não tinha como eu viajar. 3 horas da tarde, meu voo era no outro dia à tarde. Até 3 horas da tarde, do dia que eu deveria pagar o bilhete, eu não tinha o dinheiro. Quando foi umas 4, 5 horas, alguém liga para a Jocum e fala assim, olha, avisa para Socorro que à noite eu vou levar o dinheiro de toda a passagem dela para ela poder viajar amanhã. E quando era no outro dia, eu estava embarcando para Guiné-Bissau. Sabe por quê? Nós queremos as coisas no nosso tempo, mas Deus age no tempo dele. Amém? Você já tentou andar, se movimentar no escuro? Não é fácil. O que a gente não vê é muito difícil. Mas Deus nos convida a viver por fé e crer no que nós não vemos. Amém? Há muitas armadilhas e perigo quando você não pode ver o que está na sua frente. Lá nós viajamos muito, às vezes à noite. Eu já passei 24 horas no mar, né, sem saber para onde nós estamos indo. Sem saber no escuro, no meio do mar, sem GPS, sem bússola, sem nada. Né, dormir no mar, e muitas vezes você fica desesperado, sem saber para onde está indo. Mas quando nós confiamos em Deus, nós não temos medo. Nós sabemos que Ele vai nos guiar e nos levar ao destino certo que Ele tem para nós. Amém? Então, este é um mundo escuro. E Paulo sempre está mostrando que nós não andamos sem rumos. Nós servimos a Deus, nós não andamos sem rumo. Temos que prestar atenção e manter o foco em que estamos fazendo. Temos que ficar firme, olhando para onde nós estamos indo. Não ficar sem rumo. Isto é andar prudentemente. Amém? E segunda coisa importante
para nós entendermos o chamado de Deus para nós, é andar como filho da luz. Saber que nós somos filho da luz. E onde nós vamos pôr os nossos pés, a luz vai brilhar. Amém? Guiné-Bissau é um país muito pobre, muito lixo para todo lado, sujeira, né, muitas necessidades. Mas nós fomos para Caravela, desde 78 até 2004, não houve nenhuma escola, presença de educação. Foi um professor do governo, deu aula 2 meses e voltou para a capital, pessoas tudo analfabetas. Quando nós chegamos e vimos aquela realidade, eu falei, meu Deus, o que é isso? Na aldeia só tinha uma pessoa que sabia ler e escrever, só uma. Quando queria que alguém lesse uma carta ou escrever uma carta, tinha que chamar aquela pessoa. Se ele viajasse, não tinha ninguém. Quando eu cheguei, eu olhei para minha amiga, nós marcamos uma reunião com os líderes da aldeia, e ele falou assim para nós, mas vocês têm que nos ajudar, pôr escola, nós estamos aqui, ninguém sabe ler nem escrever, nós estamos aqui, não temos um transporte, não temos nada. Começou a falar as necessidades. Eu falei, olha, eu não tenho nada para oferecer para vocês a não ser Jesus. E a Bíblia diz que quando nós colocamos nossos olhos em Jesus, o impossível acontece. Então, se vocês, junto comigo, confiar que Jesus pode fazer algo impossível nesse lugar, vai acontecer. E eu tinha na minha mente, nós somos pessoas que Jesus trouxe para cá, nós somos as luzes para esse lugar. E realmente a luz de Jesus brilhou naquele lugar. Amém? Então você, amados, qualquer lugar que você vá, deixe a luz de Jesus brilhar na sua vida. Deixe Jesus brilhar através de você. Só assim você vai ver o poder de Deus se manifestando através da sua vida. Foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Provérbios 14, 15. O que é que diz lá? O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem aonde pisa. Okay? Esse aqui é o simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Essa é outra tradução. Então, o inexperiente acredita em qualquer coisa. Ele acredita em muitas coisas. Nós somos tendentes a ouvir mais coisas negativas a nosso respeito do que coisas positivas ao nosso respeito. Por exemplo, alguém fala assim, você não pode, você não tem dinheiro. É verdade, eu não posso, eu não tenho. Mas tu não podes fazer isso. Verdade, eu não posso. Nós acreditamos mais na parte negativa do que na parte positiva que alguém fale a nosso respeito. Uma vez eu falei para Deus, Deus, mas Ele falou, socorro, você precisa crer no impossível. E você precisa acreditar em mim. Se você achasse que você ia fazer as coisas da sua maneira, eu não ia fazer nada. Mas se você confiar em mim, você vai ver os meus milagres. E Deus, amados, eu tenho aprendido uma coisa muito importante com Deus. O possível é com nós. O impossível é com Deus. Amados, tudo que for possível para você, que tiver ao seu alcance, faça. E o impossível, deixe só com Deus, porque Ele é especialista de fazer o impossível acontecer. E outra coisa importante que nós precisamos entender, amados, Deus só quer, Ele só quer a nossa obediência. Só. Ele só quer que nós confiemos nele. O restante é Ele que faz. Quando nós chegamos nessa ilha, não existia nada. Hoje tem uma escola, está falando para o pastor, esse ano, eles estão terminando o 2º grau para fazer faculdade. No meio de um povo que não sabia, não tinha esperança. Mas a luz de Jesus chegou lá e brilhou, fez com que eles pudessem entender que Jesus, quando alguém que tem Jesus chega num lugar, algo de melhor tem que acontecer. Amém? Amados, você aceitou Jesus para que aonde você chegue, a luz de Jesus brilhe através da sua vida. Amém?
quando estiver pronto para se render completamente a Ele e começar a viver segundo as suas instruções e leis, como ensinando a Bíblia, nós precisamos, para ser luz, nós precisamos entender que nós precisamos seguir as instruções que Ele nos dá. O que Ele nos instruir a fazer, devemos fazer. E eu digo para você, as coisas de Deus sempre para nós vai ser loucura. Ai, não pode ser, isso não é de Deus, isso é de mim mesmo, eu sou louco. Porque é coisa realmente de louco. Porque são coisas grandes que Deus faz. Então, quando nós olhamos, nós achamos que não é de Deus, porque é uma coisa que parece que não é de Deus. Eu e o Jorge, sempre que nós vamos fazer uma obra, construir, nós fazemos sempre, queremos algo grande. E uma vez ele falou para mim, quando nós fizemos a planta da escola de Bubaque, ele falou, Socorro, tu não acha que é muito grande? Quanto que nós temos? Eu falei, nós não temos, meu bem, mas vai ter. Creia só. Então, as coisas de Deus é assim, nós não temos, porque é Ele que supre todas as necessidades. Amém? As pessoas que Deus está chamando devem viver e andar conforme os seus propósitos. Tem que saber quais os propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Porque só assim nós podemos entender a vontade de Deus e viver, e onde nós chegarmos, a luz de Deus vai brilhar através de nós. O homem é incapaz de traçar o rumo de sua vida. E eu sei que o homem não pode planejar o seu futuro. Jeremias 10, 23. Está escrito essa palavra. Jeremias 10, 23. O homem é incapaz de traçar o rumo de sua vida. E eu sei que o homem não pode planejar o seu futuro. Nós não somos capazes de traçar o nosso futuro, mas Deus é. Deus que Ele que determina que nós vamos ser. E eu gosto de falar uma coisa. A única pessoa que pode frustrar os planos de Deus na nossa vida é nós mesmos. Eu sempre falo, não é nem Satanás. É nós mesmos, é nossas escolhas. É não entender os propósitos de Deus para nós. Quando nós não entendemos o que Deus tem para nós, os propósitos de Deus para nós, os planos de Deus são frustrados. Então, é nós mesmos. Às vezes nós colocamos culpa sempre em Satanás. Não é. É as nossas escolhas, é não entender o propósito de Deus para nós e pronto. Aí o Satanás só dá uma mãozinha, mas na verdade foi nós que determinamos o final da nossa vida. Amém? Por isso que muitas vezes nós fracassamos e nossos esforços parecem não mudar nada. É porque Deus não está fazendo parte dos planos da nossa vida. Nós temos que deixar Deus sempre no centro da nossa vida. Nossos planos têm que estar dentro do padrão de Deus, dentro da vontade de Deus. Hoje, no final, eu vou mostrar um vídeo. E esse vídeo, quando eu assisti, impactou a minha vida. Eu creio que também vai impactar a sua vida, porque nós precisamos entender, amados, qual é o nosso chamado e qual é o propósito de Deus para nós. Amém? E terceira coisa é redimir o tempo. Usar seu tempo com sabedoria. Redimir o tempo, usar seu tempo com sabedoria. Efésios 5,16. O que está escrito lá? Que os cristãos precisam ter foco para estar remindo o tempo, porque os dias são maus. Provérbios 5,16. Então, nós precisamos remir o tempo. Saber que tem pouco tempo para nós. Precisamos entender que os dias são maus. Nós estamos vendo. Os dias são maus. Mas precisamos trabalhar, fazer alguma coisa pelas nações. As pessoas estão morrendo sem Jesus. As pessoas estão se suicidando. Eu ouvi o ano passado muitos pastores que servem a Deus, tirando as suas próprias vidas. Simplesmente, amado, porque eles não conhecem o propósito de Deus para a vida deles.
Porque com certeza, se nós conhecemos o propósito de Deus para a nossa vida, nunca nós iremos tirar a nossa vida. Porque os propósitos de Deus são grandes. As coisas de Deus são grandes. Eu não posso. Ele vai, eu te darei vitória. Ah, eu não consigo. Vai, eu vou estar contigo. Se você lê na Bíblia, é sempre Deus animando. Davi não tinha nenhuma chance para matar aquele gigante. Mas ele foi lá e matou o gigante. Por quê, amados? Porque Deus, ele faz coisas grandes. Quando nós entendemos o propósito de Deus para nós, nunca nós vamos pensar de tirar a nossa vida. Nunca. Porque cada minuto que nós vivemos nessa terra, nós vamos produzir fruto para Deus. Quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, nós jamais vamos pensar em tirar a nossa vida. Porque você está aqui agora sentado, mas você sabe que se você viver os propósitos de Deus, quando você sair daqui dessa porta, você vai ser bênção lá fora. Você vai ser bênção na sua família, com seus filhos, aonde você for, você vai ser bênção. Então, por que você vai querer tirar a sua vida se você está para abençoar outras pessoas? Amém? Então, nós precisamos entender isso, que redimir o tempo, saber que o tempo é pouco tempo, então por que ficar? Eu sempre falo que o brasileiro é muito reclamão. Reclama da luz, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do Brasil, reclama do presidente, reclama de tudo. Eu digo para você, depois que eu fui para Guiné-Bissau, eu me tornei uma pessoa muito grata. Eu entro no ônibus hoje, ai, que ônibus maravilhoso. Então nós precisamos ser mais gratos e saber que cada momento que nós vivemos, nós temos que ser gratos por ele. Amém? Então, quando olhamos para o mundo ao nosso redor com seus problemas, dor e tragédia que vemos, torna-se muito difícil argumentar contra tudo isso. Mas Deus, nós precisamos entender que agora é a hora de fazer grandes mudanças nesse mundo. Está na hora, amado, de nós sermos luz como Deus mandou que nós fôssemos. Está na hora de nós sermos gratos por tudo que Deus nos dá. Está na hora de nós falarmos, Deus, obrigado pelo presidente que nós temos, pelo pastor que nós temos, pela igreja, pela comida que eu como. Eu como 5, 6 vezes. Tem gente que come 1 vez por dia. Senhor, muito obrigado porque eu como 5 vezes, 10 vezes, até mais. Né? Quantas vezes, né, os brasileiros comem. Quanto tenho lá em Caravelas, eles comem 1 vez por dia. E quando eles vão comer aquela 1 vez, ele não é um churrasco, uma maionese, um refrigerante. Não é tudo isso. É arroz com conchinha do mar, ou então arroz com peixe. Mas eles estão gratos porque eles ficaram o dia inteiro sem comer e 8 horas eles estão comendo. Então eles vão ser gratos por aquilo que está comendo. E às vezes nós não somos gratos por tanta coisa que nós temos. Mas nós precisamos ser mais gratos. Amém? Precisamos redimir o tempo. Quarta coisa importante, para ser mais rápido, eu vou resumir aqui. Conhecer a vontade do Senhor, entender o seu propósito. Precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. Efésios 5,17 fala assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Amados, eu aceitei Jesus já jovem. Eu tinha 14 anos de idade quando eu aceitei Jesus. E quando eu vim aceitar Jesus, eu senti uma alegria tão grande, uma paz. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? E eu comecei a chorar e as pessoas não entendiam, porque ela está aceitando Jesus, mas ela está chorando. E eu chorando, depois daquele dia, eu ia para o culto, era uma alegria no meu coração. E eu falava, Deus, eu quero entender a vontade do Senhor para mim e eu não quero guardar essa alegria só para mim. Eu quero que outros sintam essa mesma alegria que eu estou sentindo. Fale comigo qual é a tua vontade. O que o Senhor quer de mim? Então nós precisamos, amados, entender qual a vontade de Deus para a nossa vida.
Deus não lhe chamou só para sentar nesse banco aqui dessa igreja e voltar para casa. Não, Ele tem um propósito. Procure saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Ele diz que vamos levar a sério as mudanças em nossas vidas. Então precisamos entender a Deus e o que Ele quer para nós. Nós precisamos disso. Eu acho que é justo dizer que a vontade do Senhor é como um roteiro para a nossa vida. Ela que vai nos dar a rota, nos mostrar para onde devemos ir. A vontade do Senhor nos diz para onde estamos indo e como chegamos lá. A vontade de Deus, ela nos mostra como nós devemos andar e também nos mostra como nós devemos chegar lá. Através da palavra de Deus, ela nos orienta. Como é que nós devemos fazer? Então, assim que nós devemos entender a vontade de Deus. E você faria uma grande viagem sem um mapa e sem um GPS? Eu acho que não. Uma viagem grande, eu fiz várias vezes, mas é loucura. Eu vou lhe dizer, é uma loucura viajar sem uma direção. Amados, não tem nada mais difícil do que isso. Nós já viajei no mar sem GPS, sem bússola, sem nada, e nos perdemos. Uma vez, o pastor conheceu Caravela. Caravela é a última ilha do arquipélago dos Bijagós. Depois da ilha é o Oceano Atlântico aberto, só ondas gigantescas. E nós estávamos numa canoa pequenininha, vindo da capital, antes de eu casar com o Jorge, e de repente, o marinheiro falou, olha, nós estamos perdidos. Nós não sabemos aonde nós estamos indo, nem para onde, não sabemos nada, como que nós vamos chegar à Caravela. E aquilo nos deu um desespero, assim, uma impaciência dentro de nós. E eu e a minha amiga começamos a orar e falar, Deus tem misericórdia de nós. Agora hoje é o nosso fim. E eu orei e falei, Deus, mostre-nos a direção. Por favor, Deus, mostre a direção para esses marinheiros. E de repente alguém levantou da canoa e falou assim, olha, nós estamos já fora. Já estamos saindo de Caravela. Temos que voltar. Se não voltarmos, nós estamos perdidos. E de repente aquele marinheiro obedeceu a ordem dessa pessoa. Nós voltamos e realmente nós estamos fora já de Caravela. É muito difícil. Mas nós que servimos a Deus, nós não estamos sem direção. Nós temos o Espírito Santo que está dentro de nós, nos orientando. Como naquele dia, Deus abençoou que nós encontramos o caminho. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Eu tenho Ele dentro de mim. E vai me orientar qual o caminho que eu tenho que seguir. O que é que eu devo fazer? Amém? Então nós precisamos entender isso. E quinto passo que nós temos que entender sobre os propósitos de Deus é que nós somos filhos de Deus. Nós somos os seus filhos. Amém? Quando nós entendemos isso, que nós somos seus filhos, nenhum pai, ele quer deixar seu filho desorientado. Nenhum pai. Todo pai, ele quer deixar seus filhos, até se ele vai morrer, ele quer deixar o filho com herança, com bens, porque ele não quer deixar o filho desorientado. Então, o seu Deus, o meu Deus, ele não quer deixar nenhum de nós desorientado. Amém? Então, última coisa importante que nós precisamos entender. Sexto, não espere, mude sua vida a partir de hoje. Entenda os propósitos de Deus. Deus, eu estou andando sem direção, mas a partir de hoje, eu tenho uma direção. É o Senhor. Amém? Quando nós entendermos que Deus é a nossa direção, nós vamos ver que nós vamos ser uma pessoa que vivemos no mundo com propósito. Sabemos o que Deus quer para a nossa vida. Isso não é para depois, amados, é para hoje. Deus quer, olha, uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender, precisamos ouvir a voz de Deus. É a voz de Deus que nos dá alegria, paz e nos mostra a direção. Quando eu cheguei em Caravela, amados, como eu falei, eu cheguei lá solteira com outra missionária. E nós chegamos 10 horas da noite. Você imagine você chegar no meio de um povo que você não conhece muito bem. 2 mulheres, 10 da noite, um escuro, que o pastor Adegemaru viu lá como é
tudo mato, né? Tudo escuro, aquele monte de negro lá me esperando lá, e mulheres, eu nem via a cara deles, só ouvia a voz das pessoas. E quando eu pisei na água, Deus falou comigo assim, socorro. Eu ouvi a voz de Deus audível na minha orelha. Até hoje Satanás reinou aqui, mas a partir de hoje eu vou reinar através de Deus. Amém? Então Deus falou comigo, olha, é hoje. Você tem uma vida com propósito. Eu trouxe para cá com propósito. E Deus falou comigo naquele dia, muitas lutas irão surgir, mas eu estou contigo. Vai, seja forte e eu vou brilhar através de vocês. E foi isso que aconteceu. Então, amados, convido você essa noite. Busque sempre a vontade de Deus. E não espere para amanhã. Deus tem um propósito na nossa vida. Amém? Nós vamos ver um vídeo aqui rapidinho e nós terminamos esse vídeo. Uma pergunta. Qual é o seu chamado? Pergunto isso porque não seremos julgados pelo que fizemos na vida, mas sim pelo que fomos chamados a fazer. Imagine agora comigo. Você está em pé diante do trono de Deus e um cenário como esse acontece. Evangelista Anderson, venha à frente e preste contas da sua vida na terra. Evangelista Anderson? Eu não sou evangelista, eu sou um contador. Eu tinha uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson, onde estão as 347.566 almas que eu lhe chamei para ganhar na Ásia, meu filho? Onde estão? Eu sou um contador, eu só tinha uma empresa de contabilidade, eu ajudava as igrejas, eu ajudava ministérios com suas finanças. Onde estão as 347.566 almas da Ásia que eu lhe chamei para ganhar para mim, filho? Onde estão? Se tivesse me buscado, se tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo relacionado ao chamado deste homem foi queimado diante do trono do Senhor Jesus Cristo. Contador Jones, dê um passo à frente e preste contas do que eu o chamei para fazer. Contador Jones? Não, eu não sou contador Jones. Eu sou o pastor Jones. Eu fui o pastor de uma igreja por 35 anos e tinha 750 membros. Contador Jones, eu o chamei para trabalhar no mercado de trabalho como contador. Se tivesse feito isso, você teria impactado significativamente 2 pessoas. Você e aqueles 2 homens teriam ajudado igrejas com as suas finanças. E aquelas igrejas teriam impactado as 751.321 almas. Se tivesse me procurado, eu teria revelado isso a você. E outra vez, tudo relacionado ao chamado deste homem foi queimado diante do trono do Senhor Jesus Cristo. Judgment seat of Christ. Irmã Smith, venha à frente e preste contas do que eu a chamei para fazer. Somente criei 3 filhos. E nunca preguei as nações. Nunca fui numa viagem missionária. Somente fiz o melhor que pude para criar os meus filhos, para andarem no seu caminho. Irmã Smith, eu nunca chamei você para pregar às nações. Nunca chamei você a ir a outros países em viagens missionárias. Eu chamei você para criar 3 filhos. E agora, vou lhe mostrar as 1.579.541 almas que aqueles 3 filhos impactaram. Você buscou a mim e ouviu a minha voz. Você foi obediente ao meu chamado.
Muito bem, serva boa e fiel. Venha e participe da alegria do Senhor. Lembre-se, você não será julgado de acordo com o que você fez na vida. Será julgado de acordo com o que você fez em relação ao seu chamado. Só descobrir o propósito pelo qual você está aqui, qual é o seu chamado. Só isso. É simples. Aquela mulher chegou com vergonha diante de Deus. Mas, Senhor, eu não fiz nada. Eu nunca fui uma viagem missionária, nunca fiz nada. Só apenas criei os meus 3 filhos. Aí depois ele fala, quantas 1000 pessoas os filhos deles conseguiram ganhar para Jesus? Amados, descubra o seu propósito. Qual é o propósito que é seu aqui na terra? É simples. Saia hoje daqui. Senhor, qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? O que é que o Senhor quer de mim? Você viu aquele homem? Ele foi um grande empresário. Ele também estava preocupado. Mas Deus falou, foi para isso que eu te chamei. Porque com teu dinheiro muitos missionários foram abençoados. Puderam pregar a palavra. Eu não sei qual é o seu chamado. Simplesmente, eu quero só lhe dizer, Deus quer falar com você. Deus quer lhe mostrar. Amém? Vamos orar, Senhor Jesus.